Centroavante? Que gancho. Centroavante. Roger Machado cogita mudar o posicionamento de Alan Patrick para fortalecer quem? O centroavante. O centroavante, se o Roger for um cara... Ele é um cara inteligentíssimo, né? E ele não vai se furtar a olhar, revisitar o passado recente para dar uma oportunidade para alguém que eu acho que, nesse esquema, é o jogador mais apropriado. Eu estou falando de Ener Valencia. Quem tem que jogar ao lado do Alan Patrick na frente, alô, cudezistas. Cudezistas. Mexeu no vespeiro. É isso aí. O melhor companheiro de Alan Patrick no ataque no Inter recente chama-se Ener Valencia. E é por questão de característica. Eu sei que o Borré é mais associativo, mas não vai ser assim que o Inter vai jogar. O Alan Patrick vai jogar um passinho mais à frente. O Roger vai mudar a maneira de jogar. Vai mudar. Vai ser reativo o Inter. Não é quase reativo, é quase posicionado. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Alan Patrick e Ener Valencia. Tá na cara. Cara, por que vocês odeiam tanto o Inter, cara? Por que vocês odeiam tanto o Inter, cara? Mas eu tô querendo o melhor pro Internacional. Com o Ener Valencia? Claro. O cara, quando fala internacional, cara. é porque realmente ele quer o melhor. Ele quer. Ele daqui, ó. Não, assim, Lise, não tá dando, Lise. Eu vou te fazer uma pergunta. De insalubridade, quem Lise, é tá o centroavante hoje do Inter que está resolvendo o problema? Não, nenhum deles. Nem o Ricardo Matias está resolvendo, vamos ser bem sinceros. Já queimamos o Ricardo Matias. O torcedor que nos acompanha sabe o que eu falo sobre a base aqui, ó. Pedem o garoto, bota pra jogar, tem que ser ele. Foi pro Monamano aqui. 3 jogos sem fazer gol, tá aqui, ó. Tira o Ricardo Matias, bota outro. Daí a gente tem falando isso, de jogo. Não tem nenhum atacante que dá dano. Eles não têm alcance para entender que estamos falando de sistema de jogo. Sobre estilo de jogo, eu vou te dizer o seguinte. Funcionou. O Guimarães já tinha te falado isso, eu lamento que tu não tenha aprendido. O Inter do Cudê jogava no estilo reativo. Ele conseguia, sim, ele atraía o adversário e saía em velocidade. Tu tá confundindo o reativo. O Alan Patrick acionava sempre no... Não, marcava alto, mas também tinha os... Era no início do jogo. Tinha os momentos de baixar as linhas e atacar com o espaço. Não, porque... E aí o Valencia tem uma característica muito específica. Qualquer um enxerga. Atacar o espaço, gente. Ele não é associativo. Quando o Roger chega e faz um estilo de jogo associativo no Inter, tu precisa de um centroavante que jogue de costas, que jogue fazendo pivô, e esse cara é o Borré. Por isso que o Borré se adaptou ao estilo do Roger. Só que o estilo do Roger sucumbiu. Se ele vai jogar... Não é o estilo Borré sucumbiu antes. Eu acho que por isso. E tem uma questão... Mas qual é o melhor centroavante? Você qual é o melhor centroavante pro Inter? Vou dizer aqui. Não, foi por fase mesmo. Eu vou explicar aqui. Minha interpretação, obviamente, o melhor centroavante para que o Inter tenha o jogo do ano passado, para mim foi o melhor jogo que o Inter demonstrou, o do segundo semestre, o das 16 partidas, seria um esquema com o Borré em boa fase. O problema é que o Borré não está em boa fase. Para mim, o sistema do Inter deveria ter o Borré em boa fase, com um pequeno asterisco. Muito do que aconteceu e muito do que acontece no Inter no primeiro semestre e no ano passado se deve à abertura do meio de campo. E aí eu vou voltar para a época do Cudê. Não é só botar... Bota o Alan Patrick com o Ener Valencia, que é isso. Não. O Cudê era sistemático. O jogador mais importante em termos sistêmicos, atenção que eu vou dizer, em termos de sistema, para o jogo do Cudê funcionar legal, era sempre o seu primeiro volante. Não à toa, ele foi lá e buscou antes o Musto. Só que deu certo com outro jogador, hoje é titular absoluto do Atlético de Madrid, e fiz questão de conferir ontem os jogos do Atlético de Madrid, titular absoluto, tá? Chamado Johnny. Esse era o cara que sustentava esse sistema que o Ribeiro, está colocando. Só botar o Ener para lá, Patrick ali, não vale nada se não tiver sustentação do seu primeiro volante. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso. Tem um campinho para ti aqui, ó, para te analisar o Inter aqui. Sim, eu tô sabendo. Eu preciso desmistificar algumas coisas que está sendo falada na imprensa pampiana. Não é sobre o Johnny, não. Atenção. Tu é cudezista, não?
Claro, é que eu entendo de futebol, né? Eu não deixo que as pessoas comecem a falar no meu ouvido e eu acredito, né? Eu vejo o campo, Quem seria essa pessoa? Nomes. Que deixa os outros Que deixa os outros entrarem tem um na mente. Tem um monte de torcedor colorado que é pautado pela imprensa. No clube, assim, tem alguém não? No clube? É. O presidente Alessandro Barcelos que teve que demitir o Cudê, porque, né? Vou te contar. Eu posso pedir para levantar? Mas tu pode fazer o que eu tu posso quiser. levantar porque Saudades eu preciso, do meu ex. Saudades do Cudê. Neste momento... Então eu vou sentar, vai. É que neste momento... Isso eu quero assistir de camarote. Uma pergunta agora. A defesa de Tchatcho Cudê. O Cudê está empregado nesse momento? Alavés? Tá no Alavés. Ele está ainda no Alavés. Tá no Alavés, é um dos seis, inclusive, eu né? acho que o Cudê é um bom treinador. Tá no G6, tá? É um bom sério. treinador. O problema É que na verdade, assim, embora. gente, é que na verdade é o seguinte, primeiro de tudo, esquece a legenda. Cadê a manta? Esquece a legenda e principalmente Cadê o o Ribeiro cachecol? Neto, tá? Tu não pode pegar e aceitar que o melhor centroavante para o Internacional seja um centroavante que não faz gol desde abril, tá? Começa por aí. O centroavante do Inter é o Ricardo Matias. Eu preciso mostrar para vocês isso aqui. Eu preciso que vocês entendam que este cara aqui, chamado Alan Patrick, ele jamais jogou longe do atacante com o Roger. Porque o Roger tem 3 formas de jogar muito claras. O Roger joga no 4-1-3-2, que é o esquema do Cudê. O Roger joga com um 4-2-3-1, quando ele defende. E ele joga no 4-4-2, quando ele baixa as linhas e faz o bloco médio em meio espaço, quando ele não ataca o adversário, tá? Esse cara aqui, ele pode ser qualquer um, já que estamos falando do Alan Patrick. Porque ele vai potencializar esse cara aqui. A grande questão está aqui, ó, nesse espaço aqui. Esse cara aqui é o Thiago Maia. Ele vai abrir um meio-campo com, na frente dele, um meia, que vai fazer o meia espaço, ou até mesmo o meia ponta, que é o Tabata aqui. O Tabata pediu para jogar centralizado porque ele tem características de camisa 10. Algo muito semelhante ao que o Alan Patrick consegue fazer. Só que o Alan Patrick é mágico, o Alan Patrick é demais, o Alan Patrick joga muito. Então, é óbvio que ele não vai ser o novo Alan Patrick. Então, o Roger está tentando botar o Tabata mais centralizado para que ele também conduza a bola junto do Thiago Maia, tendo um cara aqui do lado esquerdo, que é o Carboneiro, e tendo um cara aqui do lado direito, que é o Alan Rodrigues. Bah, Ernest, mas agora eles vão ser meia-pontas. Não, eles não são meia-pontas, eles são meio-campistas que chegam ao ataque. Eles recompõem e, ao mesmo tempo, eles fazem a parte do ataque. Para quê? Porque eles vão trabalhar nessa área do campo e nesta área do campo, por conta dos laterais. E os laterais, eles precisam passar de vez em quando como alas. Então, eles precisam chegar ao ataque. E aí, o Internacional, que perdeu o Wesley, que perdeu o Wanderson, que tem os seus pontas em baixa produtividade, tem novas características de ataque. Esse é o primeiro ponto, no 4-1-3-2. Vamos fazer um 4-2-3-1 quando o Inter defende? Olha só o que acontece quando o Inter defende, que bonitinho, ó. O Internacional tem o Alan Rodrigues aqui do lado do Thiago Maia, e aí o Alan Patrick, ele vai descer um pouquinho, só para fazer a linha de 3, para esses caras terem amplitude e o Inter ter atrás da linha da bola 7 pessoas. É para isso que precisa o futebol. O futebol precisa organizado. Atrás da linha da bola tu tem que ter os 3... os 4, melhor dizendo, mais 2, 6 e no mínimo um desses 3. Aí tu tem 7 atrás da linha da bola, primeiro de tudo. Vamos fazer quando o Inter bota um bloco médio, porque tu não consegue pegar e fazer pressão no adversário o tempo todo, mesmo tendo o Paulo Paixão como preparador físico. O bloco médio é isso aqui, ó. Bota agora para nós o 4-4-2, por favor. Que é quando o Inter pega e tem o Alan Patrick do lado do atacante para fazer a pressão e o Tabata vai juntar com... Vai fazer quase uma linha de 4 aqui, tá? O Tabata vai pro lado direito, o Alan Rodrigues vem cá. Então tem o Thiago Maia, o Alan Rodrigues, o Carboneiro e o Tabata. A partir disso tu tem uma linha de 4 e os dois para fazer a pressão no adversário. O Inter nunca jogou sem o Alan Patrick estar próximo do centroavante. Nunca jogou assim. Eu tenho... eu espero que eu tenha mostrado para vocês, né, que tem muita coisa falada erradamente aqui na mídia pampiana. Achei perfeito. Muito bom, Ernest. Perfeito, e inclusive com um ponto que eu acho problemático, não da tua explicação,
mas da ideia, tá? Porque nem toda ideia é perfeita. Tu apresentou a também ideia. vai. Tu apresentou a ideia. Isso exatamente. Tu apresentou a ideia. O modelo de jogo, aquilo que o Roger sempre dizia nas coletivas, o modelo. Tu também vai dar pau na imprensa, Guimarães? Não, acho que foi perfeito. Eu vou dar pau. Não vou dar pau ninguém no Roger, se for pra dar pau, né? Enche a tela, por favor, aí, meus queridos. Tá? Só pra eu fazer uma coisa que eu acho problemática, tá? Que é ali o Thiago Maia com o Tabata à frente. Por que esse sistema e guardadas as devidas proporções, esse desenho que vocês estão vendo na tela é um desenho preferencial do Eduardo Cudê. Por que com o Cudê havia uma execução desse sistema, no meu ponto de vista, um pouquinho melhor? Porque o primeiro volante não era um condutor, né? O primeiro volante era um cara que abria o meio. O que quer dizer com abrir o meio? É aquele cara que enxergava e que conseguia dar passe vertical mais do que o Thiago Maia. O Thiago Maia é mais associativo e mais condutor. Para mim, esse sistema ele seria muito melhor se tivesse a figura do primeiro volante. E aí eu finalizo dizendo o seguinte para ti, Bruno Soares, que é muito fã desse jogador, que eu sei, embora fosse jogador do Internacional, tu é muito fã dele. A falta que o Fernando faz para esse sistema, e aí, Fernando? A falta que o Fernando faz para esse sistema é gigantesca, enorme. Ele é o cara perfeito para estar ali. A grande dúvida disso aqui agora é se o Carboneiro vai conseguir ser o Wesley. E aqui eu tô falando na questão defensiva. Exatamente. Porque o Wesley, ele realmente recompõe melhor e defende melhor. Mas o Carboneiro hoje é mais jogador do que o Wesley. E acho que ele é mais... Ele sabe preencher mais o meio do que o Wesley. Isso. Sim, ó, Porque ele joga por dentro. Porque ele joga por dentro. Pedindo rápida licença pro torcedor colorado, com todo respeito, porque, acima de tudo, sou jornalista, né? Então, vou falar com muita seriedade aqui sobre a escalação anterior, que era aquela que para mim é muito parecida com a do Cudê. Se o pessoal puder colocar na tela, eu preciso de 10 segundos para fazer algumas observações. Essa mesmo, tá? Aí. Ali onde era o Tabata com o Cudê era o Arangues. Né? E onde era o Thiago Maia era o Johnny. Então, só para exemplificar as características que o Guimarães estava destacando. E aí o Cudê E no Alan Rodrigues era o Maurício. Isso. E no Alan Rodrigues era o Maurício, que todo mundo dizia que era o fiador do Alan Patrick. Perfeito, porque quando ele perde o Maurício, ele arruma um problema. Porque ele tenta, em algum momento, o Bruno Henrique, que não tem nada a ver e não funciona. Então, o meu grande ponto é ver se o Tabata e o Carboneiro vão conseguir se adaptar defensivamente. Eu acho que esse é o ponto. O Tabata vai conseguir marcar porque ele vira quase que um 8 nesse sistema. O Bruno Henrique... E o Carboneiro ajudar o Tu falou uma bem. coisa do Bruno Henrique, mas que aí volta no que o Ribeiro estava dizendo lá atrás, lá sobre o Roger Guedes. Se fosse o Bruno Henrique de 5 anos, talvez. Se fosse o Bruno Henrique de 5 anos, o Bruno Henrique do Palmeiras, o Bruno Henrique do Corinthians, esse talvez sim. Eu tenho uma pergunta. O Bruno Henrique hoje é um cara cansado pela idade, mas qualidade ele tem. Eu tenho uma pergunta que eu faria na nossa reunião pós-programa, mas eu vou fazer ao vivo. E vou consultar quem mais entende de televisão nessa bancada, que é Ribeiro Neto. Tá? É uma dúvida que eu tenho. Inclusive você que está nos assistindo no YouTube, em casa, pode me ajudar na resposta. Tu acha que o nosso público gosta desse tipo de discussão, Ribeiro Neto? Tática, o tatiquês, o meio espaço, o esquema tático, a variação. Antes de tu responder, eu posso só falar uma coisa? João, eu cantei a pedra pra ti, né? Eu tinha certeza que essa pergunta ia vir. E não tô dizendo, não é uma crítica a ti, tá? Não. Não é uma crítica. Mas é uma dúvida que eu tenho. Eu vou consultar o Ribeiro. Tu sabe que porque o Ribeiro é que me ensina a fazer TV diariamente. Mas tu sabe que a TV mudou um pouco, tá? E eu tenho certeza que o público da internet pensa uma coisa e o público da TV pensa outra, porque são perfis diferentes. Somos TV. O público da TV está adorando isso aqui. O público da internet amou o bate-boca anterior. Entendi. Entendeu? É isso.